Boa noite, boa noite. Se você não me conhece ainda, eu sou o Carlos Arrabal, tenho 20 anos de idade e através desse canal e desse Instagram eu quero ajudar vocês e conversar um pouquinho com vocês sobre algumas coisas que estão muito relacionadas com a gastronomia e em especial a confeitaria. E hoje eu tô aqui para falar sobre um fenômeno que virou na internet há alguns anos já e que até hoje prevalece e reina no ramo da gastronomia, que é chamado de food porn. O que é food porn? A tradução literal seria comida pornográfica, alguma coisa assim. Também chamado de gastronomy porn, seria gastronomia pornográfica. E o que isso tem a ver? Né? Parece algo meio nada a ver. Não é misturar gastronomia com pornografia, nada disso, esquece. Muito pelo contrário. Ele leva esse nome porque é uma tendência fotográfica de apelo à sensualidade dos alimentos. Ou seja, é uma coisa que é para ser exagerada. Assim como na pornografia, a gente tem muitas coisas que são extremamente exageradas e é um mercado que vive na base do exagero, a food porn seria o exagero dentro da gastronomia e dentro do marketing de comidas. Então, isso é basicamente a food porn. Eu vou explicar um pouquinho para vocês poderem entender mais ou menos como isso surgiu, de onde isso veio. Bom, e esse fenômeno ele começou nos Estados Unidos, provavelmente com hamburguerias. Então, as hamburguerias, para fazer foto dos seus hambúrgueres, dos seus grelhados, das coisas que eles serviam lá, eles usavam essa ferramenta. No que ela consiste? Consiste em um exagero que faça com que o espectador, com que o seu público salive, é essa sensação. Sabe quando você mostra uma foto de comida para alguém e a pessoa fala, nossa, que delícia, cheguei a salivar, nossa, fiquei morrendo de vontade? É nisso que consiste food porn, é esse apelo para que a pessoa sinta vontade daquilo. Então são aquelas fotos, por exemplo, vou dar um exemplo bem clássico aqui, quando a gente fala que a gente vai em um fast food e o que a gente pede nunca é igual da foto. Né? Acho que isso é muito, muito clássico. A gente vai em qualquer fast food, a gente vai lá, pede o nosso lanchinho e aí depois a gente olha e a gente fala, caraca, mas é muito diferente da foto, né? Meu Deus. Porque na foto foi usada essa técnica do food porn. Detalhe, na minha visão, nesse quesito é onde eles erram demais nessa técnica do food porn. É a questão deles pegarem o mesmo lanche, transformarem, fazerem de uma forma diferente, para que ele fique uau, volumoso, gigante, para que ele encha os olhos da pessoa, e aí quando a pessoa compra, ela se frustra. Então, assim, para mim, esse é o erro fatal que muita gente acaba cometendo, não só no serviço de fast food, mas muita gente faz isso no dia a dia. Muitas empresas pequenas eu já vi fazendo isso. O cara posta uma foto nas redes sociais, às vezes a foto nem é dele, mas ele posta uma foto que foi bem tirada das redes sociais e não tem nada a ver com o que ele faz mesmo. Ou ele usa uma foto até com o banner, deixa na frente do restaurante dele, e aí quando você pede o negócio não tem nada a ver, é uma porção de batata desse tamanho, escrito batata 500 gramas com bacon. Aí a hora que você pede vem uma porçãozinha assim, churuca com 2 bacon. Então, o mais importante no food porn para nós que somos pequenos empreendedores é a verdade. A verdade tem que ser primordial ali. Então, todas as fotos que você fizer tem que retratar exatamente o que o cliente vai receber na casa dele. Então, não pode ser uma imagem meramente ilustrativa, não, tem que ser uma imagem real. E o que esses restaurantes que começaram a faziam, não era bem isso. Como a intenção deles era chamar atenção em comerciais de TV, em anúncios, em fotos espalhadas pela cidade, né, em panfletos, outdoor, eles não tinham essa intenção de que fosse verdade, eles tinham a intenção de chamar atenção, de fazer a pessoa ir lá. Então o que eles faziam? Por exemplo, os hambúrgueres que participavam disso no começo, do food porn, não eram totalmente grelhados. O hambúrguer era só grelhado um pouco para ele não perder volume, então a carne ficava praticamente crua, ela só adquiria a corzinha em cima e embaixo, tipo, muito rápido, e no meio ficava cru mesmo. As marquinhas que a gente vê, por exemplo, em propaganda de fast food, aquelas marquinhas eram feitas com graxa. Olha só o naipe onde se chega. Aquelas marquinhas eram feitas com graxa para ficar certinho grelhado. E ele era colorido também com outras coisas, porque ele não estava no ponto certo. Ele estava cru para poder tirar foto e ele ficava volumoso. Porque depois que assasse ele ia perder líquido e não ia mais ficar volumoso. Então assim era feito o food porn quando começou. A mesma coisa era feita na confeitaria. Então alguns cafés que iam fazer o food porn e aí que eu vou tirar uma foto do meu milkshake. Para não derreter o chantilly, eles usavam spray de barbear
Olha só que loucura. Os caras usavam spray de barbear em cima ali do cappuccino, do milkshake que eles iam tirar foto, porque senão o chantilly derretia por conta do estúdio, por conta das luzes, derretia. E o spray de barbear não, se mantinha ali firminho. Então eles usavam isso para ficar um negócio bonito, um negócio top, um negócio lumoso e tirar a foto ali na hora. Também tinha outras várias técnicas que eles usavam, como lá nos Estados Unidos para tirar foto de waffles americano, eles não usavam mel, usava-se óleo de carro, porque o mel ele era absorvido rapidamente pelas panquecas e o óleo não. E daí com o óleo os fotógrafos conseguiam fazer todos os cliques, tipo, pegando as coisas, as gotinhas caindo, pegando, escorrendo, muito bonito, e você não percebia. Depois eles tratavam também a foto, era óleo de carro, mas quem vai dizer que é óleo de carro? Ninguém dizia isso. Mas enfim, não tô falando pra vocês fazerem isso, muito pelo contrário, tô falando pra vocês fazerem exatamente o contrário. A estética daquilo que a gente faz, a estética do nosso alimento, a estética da confeitaria em especial, ela é muito, muito, muito importante. Então, é fundamental que a estética dos seus doces seja perfeita, porque é daquela forma que a pessoa vai comprar. Ela primeiro vai comer com os olhos, seja por uma foto, ou seja na vitrine do seu estabelecimento, ou seja vendo outra pessoa comendo na rua, mas o primeiro momento que ela come é com os olhos. Então, a estética dos doces que você faz, os produtos que você faz tem que ser muito boa. Tendo uma estética muito boa, a única coisa que vai faltar para você fazer um food porn legal é você ter algumas técnicas e algumas manhas bem básicas. Por exemplo, você sempre tem que evidenciar a cremosidade daquilo que você está falando. Então, daquilo que você está fazendo, né? Então, por exemplo, você tem um brownie ali com brigadeiro. Você tem que evidenciar que aquele brigadeiro está cremoso, que ele está gostoso. Então, você tem que tirar uma foto pegando uma colherada. Você tem que fazer um vídeo tirando uma colherada daquele brigadeiro, daquele brownie. Você tem que evidenciar a maciez também, se está fazendo um bolo. Então, essas texturas, essa sensação, explora as sensações, entendeu? Não só o visual, mas tenta levar o seu cliente até essa sensação de textura, a sensação do tato, a sensação de que o bolo tá macio, de que o recheio tá cremoso, de que a cobertura, que é para ser durinha, está durinha, entendeu? Faça vídeo, faz bumerangue, tem um bumerangue meu apertando o pão de mel, que é muito legal, porque mostra, sabe, a casquinha quebrando o pão de mel, super fofinho no meio, e o recheio ali dentro também, tipo, são 3 texturas diferentes, a casquinha, que é durinha, e é para ser durinha porque é chocolate, o pãozinho, né, a massa, que é super macia e molhadinha, dá pra ver no vídeo, e o recheio ali no meio, bem cremoso. Então você tem que tentar passar todo esse jogo de textura para os seus clientes, eles têm que conseguir enxergar exatamente isso. A mesma coisa também a gente pode falar sobre aroma. Então, explore os sentidos. Carlos, como assim o aroma? Você fez um bolo de chocolate com calda de café por cima, com uma ganache de chocolate meio amargo e café. Você quer evidenciar esse aroma do café que está naquele bolo. Então, você vai fazer uma foto, por exemplo, com uma fatia daquele bolo ou com aquele bolo inteiro, uma xícara de café do lado, vai tirar uma foto do alto, vai tentar fazer alguma foto de forma, ou um vídeo de forma que você pegue a fumacinha do café saindo, e isso vai fazer a pessoa ter a sensação também de olfato, de despertar essa memória afetiva nela, do cheiro do café coado, do cheiro do café tendo sido passado recentemente. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando? Essa questão de evidenciar a textura, evidenciar o aroma, evidenciar aquilo que você quer transmitir de mais valioso que tem no seu produto. E isso é o food porn. É você conseguir transmitir isso, até com certo exagero mesmo, mas um exagero que não sai da realidade. Essa é a diferença que eu estou falando para vocês. O food porn que começou sendo feito lá nos Estados Unidos era um food porn que não se apegava à realidade, que podia ser diferente da realidade, que você podia usar outras coisas só para simular, para ficar bonito, mas o que eu estou falando para vocês é não. Estejam apegados à realidade, mostrem para os seus clientes aquilo que você está fazendo e que é de verdade, entendeu? Então, outras coisas também, você ter elementos na sua foto. Então, você vai tirar uma foto de um bolo de laranja, deixa algumas laranjas no fundo da foto, de forma que elas fiquem desfocadas, mas que elas estejam lá. Se é uma torta de limão, como eu tenho fotos no meu perfil da torta de limão, deixa o limão também, o limão cortado às vezes, no fundo ali da foto, para ele fazer esse cenário também, compor esse cenário junto com outras coisas. A mesma coisa, fiz um negócio de café, arranja alguns grãos de café, joga por cima da sua mesa, joga ao redor daquela produção. Enfim, tenha um cenário que tenha a ver com
com aquilo que você está fazendo. Que o seu cenário dê uma dica para a pessoa do que você está produzindo, do que você está fazendo, do que ela tem que entender, de que sabor que ela tem que lembrar. Porque isso também é algo muito importante. O cenário ele diz muito sobre aquilo que a pessoa tem que lembrar. Então você quer que a pessoa se lembre. Você quer falar que você está vendendo bolo de laranja? Você quer que a pessoa se lembre da laranja? Você quer que ela se lembre do aroma da laranja? Só que você escrevendo na descrição não basta. É necessário você falar isso com imagens também. Então é bom que tenha uma laranja lá no fundo, fazendo essa evidência. Se é algo de morango, que tem alguns moranguinhos espalhados na mesa, alguns morangos próximos ali, para evidenciar mesmo esse sabor. Evidenciar aquilo que você está produzindo de verdade. Então, a minha principal dica para o food porn, para você tirar fotos de qualidade é essa. Exponha a realidade daquilo que você está fazendo. O que não pode acontecer é você tirar uma foto, uau, fantástica, e depois seu cliente consumir aquele doce, consumir aquele produto e falar, nossa, mas na foto parecia tão melhor. Esse é o desastre da sua vida, assim, porque ele não vai guardar essa informação para ele vai falar isso para os outros. Vai falar, nossa, é muito bom, mas nas fotos que ele posta parece maior, parece melhor, parece mais gostoso. A questão de tamanho é algo que a gente não controla. A foto realmente distorce um pouco o tamanho, às vezes você não tem noção, a gente pode esperar um tamanho, não sei, e tá tudo bem. Mas a questão de sabor, de ser gostoso, de ser saboroso, isso vocês têm que ter em mente. Vocês têm que tratar a realidade. Deixa eu ver se não tô esquecendo nada. E só para ficar claro, para vocês entenderem bem o que eu tô falando sobre evidenciar e sobre ser exagerado. Pensa também naquelas fotos de hambúrguer com o queijo saindo, sabe? O queijo escorrendo, o queijo puxando, tem aquela liga, aquela coisa gostosa mesmo. Pensa em propaganda de sorvete também, que eles sempre evidenciam bem a cremosidade do sorvete, ou o sorvete de flocos que tem os flocos crocantes no meio. Eles sempre tentam deixar isso evidente na imagem mesmo, na parte audiovisual do vídeo. Então é isso. É basicamente isso que eu tinha pra falar pra vocês sobre food porn. Essas são as coisas mais importantes, você evidenciar a cremosidade. Então, se tem um brigadeiro, você quer tirar uma foto legal dele, tira uma foto dele inteiro, e depois tira uma foto dele mordido, de forma que mostre a marquinha do dente, sabe? A marquinha que o dente deixa quando arrasta no brigadeiro. Tira uma foto dele na sua mão, mordido. Corta os produtos ao meio também. Você vai fazer ovo de Páscoa, por exemplo, corta o ovo de Páscoa bem no meio e tira uma foto dele no meio. Filma esse processo cortando o ovo de Páscoa, isso é muito legal também, para a pessoa ver, entendeu? Ver que você não alterou nada na imagem, por exemplo. Você não cortou o ovo de Páscoa e fez aquela maquiagem nele para depois tirar as fotos. Então os vídeos também são muito legais. E o principal objetivo do food porn é exatamente deixar a pessoa com água na boca. Então a pessoa tem que ver aquela foto de brigadeiro e falar, meu Deus, que vontade de brigadeiro. A pessoa tem que ver aquela foto daquele doce e conseguir sentir o cheiro daquele doce na mente dela, sabe? Na memória dela. A memória olfativa é algo muito, muito forte mesmo que a gente tem. A memória olfativa a gente puxa mesmo, a gente vê algo, a gente consegue lembrar o aroma daquilo. E isso é muito interessante, é algo que pode ser muito explorado no ramo da gastronomia e da confeitaria também. Então é isso. Foquem nisso, treinem, o principal é você treinar, treinem fotos com foco no doce na frente, com foco no cenário atrás, treinem bastante, fotos com o celular em pé para os stories, fotos com o celular deitado para o feed, treinem bastante. Façam bastante essa prática, que uma hora vocês vão chegar lá e vão ficar top no food porn. E o food porn é fundamental, assim, porque é aquilo que o cliente vai ver e vai querer provar. Tem que chamar a atenção. Beleza? Espero que vocês tenham entendido sobre food porn. Valeu!